Enquanto Gautam viajava a trabalho, Amrita recebia visitas masculinas tarde da noite. Se fosse durante o dia, talvez não parecesse nada demais, mas esses homens chegavam à meia-noite e só iam embora ao amanhecer. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em mais um caso real de arrepiar, daqueles que parecem coisa de filme, mas aconteceram de verdade. Dessa vez, nossa história nos leva até Ludhiana, no estado de Punjab, na Índia. Esse caso é cheio de reviravoltas e promete despertar muitas emoções. Imagine só, numa situação desesperadora, uma esposa cria uma desculpa tão absurda que desafia qualquer lógica, tudo para tentar escapar de uma acusação. Mas, em vez de acalmar a situação, a explicação dela só piora tudo e joga ainda mais lenha na fogueira. Então, qual é a história completa por trás desse mistério? Bora descobrir juntos cada detalhe desse caso impressionante. Antes de tudo, já sabe, né? Não esquece de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. E se curtir essa história, compartilha com seus amigos. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo mais conteúdos assim. Agora, bora direto ao assunto. Nossa história se passa em Ludhiana, a maior e mais movimentada cidade de Punjab, na Índia. E o centro dessa história é Amrita, nascida em 1991 e formada pela Universidade de Economia de Ludhiana. Apesar de vir de uma família simples, sua vida estava longe de ser comum. Criada com muito mimo, mas também com disciplina, muita gente a via como uma mulher refinada, cheia de classe. Depois de se formar em 2015, Amrita conseguiu um emprego como administradora em uma empresa de algodão. Um ano depois, foi transferida para um banco privado em Ludhiana, onde trabalhou por bastante tempo. Amrita era uma daquelas pessoas que brilham em qualquer ambiente. Extrovertida, cheia de amigos e sempre no centro das atenções, ela adorava socializar e tinha o dom de fazer qualquer conversa ficar animada, especialmente entre os rapazes. Festas, baladas, drinks. Para ela, a diversão não era só coisa de fim de semana. Qualquer dia servia bem. Com sua beleza marcante e seu jeito cativante, não era surpresa que muitos homens se sentissem atraídos por ela. Alguns até juravam que foi amor à primeira vista. Amrita era acessível, leal e realista, mas seu jeito amigável às vezes era mal interpretado. Nem todos eram apenas amigos. Um deles era Arvin, um cliente especial do banco onde ela trabalhava. Arvin sempre a convidava para jantares, cinemas, bares e até viagens para fora da cidade. Mas ele tinha uma característica peculiar. Gostava de testar as mulheres. Talvez por ser um homem rico, ele queria saber se o interesse delas era genuíno ou apenas pelo dinheiro. Em 2017, os dois começaram a namorar e, por um tempo, parecia que tudo ia bem. Arvin adorava mimá-la com presentes caros e até fazia transferências de dinheiro para ela sempre que precisava. E Amrita, claro, aceitava sem hesitar. Mas então, do nada, Arvin simplesmente sumiu. Parou de responder às mensagens, bloqueou seu número e a evitou completamente. Sem entender nada, Amrita tentou descobrir o que estava acontecendo. Foi então que sua melhor amiga, Pallavi, revelou a verdade. Arvin queria terminar. Para ele, Amrita só estava interessada no dinheiro. Durante todo o relacionamento, as conversas giravam em torno de compras, finanças e planos grandiosos para o casamento, incluindo uma cerimônia no exterior, uma lua de mel luxuosa e um dote generoso. Mas não foi só isso. O que realmente incomodou Arvin foi a falta de empatia de Amrita. Sua mãe estava internada, lutando contra o diabetes, e ele chegou a comentar sobre isso algumas vezes. No entanto, Amrita nunca demonstrou interesse, nem perguntou sobre o estado de saúde dela. Em vez disso, mudava de assunto e voltava a falar do relacionamento, ignorando completamente as preocupações de Arvin. Para ele, isso foi o suficiente. Sentindo que o relacionamento não passava de um jogo de interesses, Arvin decidiu cortar relações de vez. Quando soube da decisão dele, Amrita ficou revoltada. Ela insistiu que não era uma interesseira e justificou que, se recusasse os presentes ou o dinheiro, Arvin poderia ter se sentido ofendido. Eu não queria parecer ingrata, disse ela. Sobre evitar o assunto da mãe dele,
Amrita garantiu que só queria manter um clima positivo. Eu não queria que ele ficasse triste. Meu foco era nosso futuro juntos. Mas, no fim das contas, as intenções de Amrita e as expectativas de Arvin nunca estiveram na mesma página, e o relacionamento chegou a um fim brusco. No dia seguinte, ainda furiosa, Amrita foi até o escritório de Arvin para confrontá-lo cara a cara. Ela estava indignada por ter sido rotulada como uma caçadora de ouro e ainda mais irritada pelo fato de ele ter terminado tudo de forma tão covarde, mandando um recado por meio de um amigo, ao invés de falar diretamente com ela. Em meio à frustração, chegou a ameaçar devolver tudo o que ele já havia lhe dado. Eu nunca pedi nada. Você me ofereceu e eu aceitei. Retrucou. E para deixar bem claro que não dependia dele, disparou. Tem muitos homens ricos por aí me prometendo dinheiro, então não haja como se fosse o único e me rebaixasse dessa forma. Depois desse escândalo, começaram a circular rumores sobre Amrita. Diziam que ela só se interessava por homens endinheirados e que já havia dispensado vários pretendentes no passado por não terem uma conta bancária à altura de suas expectativas. As fofocas começaram a incomodá-la, e para tentar mudar a narrativa, ela resolveu retomar o contato com alguns dos homens que havia rejeitado antes, tentando reconstruir as amizades e mostrar que não era bem assim. Segundo sua amiga Pallavi, Amrita chegou até a sair para alguns encontros casuais com esses caras. Nada sério, apenas um jantar ou um drink, pelo menos pelo que Pallavi sabia. No final de 2018, Amrita conheceu Gautam, um homem que seu chefe lhe apresentou. Ele era 4 anos mais velho, trabalhava em uma empresa de processamento de plástico e vinha de uma família rica. Seu pai, Kartik, era dono de uma empresa de acessórios para veículos bem-sucedida. Apesar de ser viúvo, o Sr. Kartik levava uma vida tranquila, cercado por sobrinhos, sobrinhas e pelo seu filho de confiança, Gautam. Desde o início, Amrita e Gautam se deram bem. Ele ficou encantado com o jeito carismático dela e a forma como conseguia manter qualquer conversa interessante. Em janeiro de 2019, apenas um mês depois de se conhecerem, já estavam viajando juntos para o exterior. O relacionamento ficou sério rápido, e em meados de 2020, começaram a planejar o casamento. Mas aí veio a pandemia, e os planos precisaram ser adiados. Apesar disso, as famílias já haviam se encontrado e aprovado a união. Agora, era só questão de tempo. No final de 2020, no entanto, Pallavi começou a notar algo estranho. Mesmo estando noiva, Amrita não conseguia abrir mão do seu estilo de vida agitado. Algumas vezes, ela foi vista em boates da cidade, mesmo com as restrições ainda em vigor. Depois de meses trancada em casa, parecia que seu espírito festeiro estava fora de controle. E então, começaram os boatos. Diziam que Amrita ainda estava saindo com outros homens, mesmo estando prestes a se casar. E o mais curioso, os caras sabiam que ela era noiva, mas isso não parecia incomodá-los. Quando Pallavi decidiu confrontá-la sobre o assunto, Amrita apenas deu de ombros e disse: "Eu só quero aproveitar minha liberdade antes do casamento. Depois que casar, não vou poder fazer mais nada disso." Finalmente, em fevereiro de 2021, Amrita e Gautam oficializaram a união em uma cerimônia discreta e restrita a familiares próximos e alguns amigos. Com as restrições da pandemia ainda em vigor, não havia como fazer algo grandioso. Mas a felicidade do casal era evidente, especialmente para Amrita, que foi presenteada pelo sogro com uma casa nova e um carro. Aos 28 anos, ela agora era oficialmente esposa de Gautam, que tinha 32. Pouco depois do casamento, Amrita pediu demissão do trabalho e assumiu a vida de esposa em tempo integral. Mas, na prática, passava a maior parte do tempo visitando a mãe, enquanto Gautam viajava constantemente para ajudar nos negócios da família. A lua de mel foi adiada por tempo indeterminado devido às restrições de viagem, mas aparentemente, isso não era um problema para os dois. Na nova casa espaçosa, além do casal, morava também Kriti, a empregada doméstica de 40 anos. O trabalho dela era leve, apenas a limpeza básica, já que Amrita não gostava de cozinhar. A solução? Pedir comida online ou jantar fora com Gautam sempre que podiam. Em julho de 2021, as viagens de trabalho de Gautam ficaram ainda mais frequentes, especialmente para Jalandhar. Amrita começou a achar que manter Kriti, a empregada, era um desperdício de dinheiro. Segundo ela,
Era só uma despesa desnecessária. Afinal, eles nem precisavam de alguém para cozinhar. As roupas podiam ser lavadas na lavanderia e a limpeza da casa poderia ser feita por serviço contratado online, de tempos em tempos. Mas Gautam discordava. Ele queria que Kriti ficasse, pois achava que ela faria companhia para Amrita e ajudaria a manter tudo em ordem, já que ele estava sempre fora. Amrita, porém, insistiu que era um gasto desnecessário. Só porque temos dinheiro, não quer dizer que devemos desperdiçá-lo, argumentou. Só que, por trás das palavras dela, havia algo mais. Em conversas privadas, Amrita falava mal de Kriti, dizendo que ela era preguiçosa, que não limpava direito e até insinuando que ela levava homens para o quarto. No fim, Gautam cedeu, e Kriti foi demitida sob a desculpa de que a casa seria vendida. A mulher ficou arrasada. Ela precisava desesperadamente do trabalho. Seu marido ainda estava desempregado desde a pandemia, e seus filhos dependiam do salário dela para comer. Mas Amrita foi fria e direta. Todo mundo tem seus problemas depois da pandemia. Se vire como todo mundo. Kriti não teve escolha a não ser ir embora. Foi aí que, no começo de agosto de 2021, as coisas começaram a ficar estranhas. Sanjay, um ex-motorista do pai de Gautam, e sua esposa, Shreya, que moravam na casa ao lado, chamaram Gautam para conversar. Eles estavam preocupados com algo que haviam notado. Enquanto Gautam viajava a trabalho, Amrita recebia visitas masculinas tarde da noite. Se fosse durante o dia, talvez não parecesse nada demais. Mas esses homens chegavam à meia-noite e só iam embora ao amanhecer. Intrigado, Gautam decidiu confrontar Amrita. E foi então que, um dia, encontrou a carteira de um homem largada no sofá da sala. Não havia nenhum documento de identificação dentro. Quando ele perguntou de quem era, Amrita respondeu na hora. Disse que era da irmã, que tinha passado ali mais cedo e provavelmente esquecido. Gautam não quis insistir, mas aquilo ficou martelando na sua cabeça. O problema é que as visitas noturnas continuaram. 1, 2, 3 vezes. Até que, um dia, Gautam perguntou diretamente quem eram aqueles homens. Amrita não gostou da pergunta e, já irritada, rebateu dizendo que era só a irmã dela, que às vezes dormia ali sem querer e saía cedo para o trabalho. Mas quando Gautam mencionou que os vizinhos não reconheceram ninguém parecido com a irmã dela, Amrita logo mudou de assunto. Com um tom doce, disse que estava grávida de 3 meses e sugeriu que finalmente fizessem a lua de mel, já que ainda não tinham viajado desde o casamento. Gautam, atarefado com o trabalho, respondeu que seria melhor esperar até o fim do ano e planejar algo especial para o ano novo, no exterior. Mas Amrita não esqueceu a história dos vizinhos. No dia seguinte, foi até a casa de Sanjay e Shreya, furiosa, acusando-os de envenenar a cabeça do marido. Xingou Sanjay de intrometido, chamou-o de fraco e patético. O clima esquentou quando Shreya resolveu se intrometer para defender o marido, e a discussão quase virou uma briga de verdade. Poucos dias depois, um episódio ainda mais assustador aconteceu. No meio da noite, a casa de Sanjay foi atacada. Pedras e coquetéis Molotov foram arremessados contra a residência enquanto a família dormia. O susto foi tão grande que eles decidiram se mudar temporariamente para a casa de um parente, com medo do que poderia acontecer. Prestaram queixa à polícia, mas nada foi feito. E então veio o dia que mudaria tudo. Era uma tarde tranquila de terça-feira, em meados de agosto de 2021. Por volta das 15 horas, Amrita estava relaxando na sala, conversando com Mohit, um homem que ela sempre dizia ser apenas um amigo. Os dois estavam ali, tranquilos, atrás de uma porta fechada. O que ela não esperava era que Gautam entrasse pela porta da frente. Ele estava fora havia 4 dias, em uma viagem de negócios para Hoshiarpur. O plano era ficar uma semana fora, então seu retorno repentino pegou Amrita completamente desprevenida. E ali estava ela, sentada na sala com Mohit. Gautam não pensou 2 vezes antes de perguntar: quem é esse cara? E por que vocês estavam de porta fechada? Amrita, sem demonstrar nervosismo, respondeu com naturalidade: ele é só um colega que passou aqui rapidinho. Fechei a porta porque não quero dar papo para vizinho fofoqueiro. Gautam não engoliu muito bem a explicação, mas deixou passar. Mohit, percebendo o clima, pediu desculpas apressadamente e saiu.
O que Amrita não fazia ideia era que, algumas semanas antes, Gautam havia instalado discretamente pequenas câmeras na sala e no quarto. Ele queria tirar a pulga atrás da orelha sobre as tais visitas noturnas. Naquela noite, enquanto Amrita dormia tranquilamente, ele decidiu revisar as gravações. E foi aí que tudo desmoronou. O que ele viu fez seu sangue ferver. Nos últimos 5 dias, 7 homens diferentes tinham passado pela casa. 15 visitas no total. Não foi só Moit que apareceu várias vezes. As imagens mostravam muito mais do que conversas casuais. Amrita estava abraçando, beijando e transando com esses homens. No sofá da sala, na cama do casal, no balcão da cozinha. Até no banheiro, já que em um dos vídeos ela entrava com um cara e trancava a porta logo atrás. Enquanto Gautam assistia, chocado, Amrita acordou e percebeu o brilho da tela do laptop. Curiosa, se aproximou e, antes mesmo de entender completamente o que estava acontecendo, ficou furiosa. Você tá me espionando? Como ousa instalar câmeras sem me avisar? Isso é invasão de privacidade. O tom acusatório dela só aumentou a raiva de Gautam. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A discussão virou um barraco. Amrita começou a soltar desculpas absurdas, dizendo que era coisa dos hormônios da gravidez, que o desejo incontrolável a fazia buscar afeto em outros homens. Para Gautam, aquilo foi a gota d'água. Como ele poderia acreditar que o bebê era dele, sabendo que ela estava recebendo visitas desse jeito? A briga escalou rapidamente. O ódio no olhar de Gautam cresceu até que, em um impulso cego, ele agarrou Amrita pelos cabelos e bateu a cabeça dela contra a parede. O silêncio veio imediatamente. O corpo dela deslizou lentamente para o chão. Ela não se mexia. O desespero tomou conta de Gautam. Tremendo, se ajoelhou ao lado dela e verificou o pulso. Nada. Ele tinha matado a própria esposa. O choque o deixou paralisado por alguns segundos. Mas então, o instinto de sobrevivência assumiu o controle. Ele pegou uma mala grande e, de maneira mecânica, colocou o corpo dentro. Sem saber o que fazer, ligou para Sanjay, seu ex-vizinho, pedindo ajuda. Quando Sanjay chegou, a cena que encontrou o deixou horrorizado. Gautam, visivelmente abalado, confessou tudo e implorou. Por favor, me ajuda. Não sei o que fazer. Mas Sanjay balançou a cabeça, chocado. Eu não vou me envolver nisso. O que você fez já é terrível o suficiente. Se livrar do corpo só vai piorar tudo. As horas seguintes foram de tensão. Sanjay insistia que Gautam precisava se entregar. Você não pode fugir disso. A verdade sempre vem à tona. Por mais que tentasse encontrar uma saída, Gautam sabia que não tinha escapatória. Na madrugada de uma terça-feira, ele finalmente tomou coragem e se entregou à polícia, com Sanjay ao seu lado. Quando os policiais chegaram à casa, encontraram o corpo de Amrita na mala. A notícia se espalhou rapidamente, chocando a todos. A família de Amrita ficou devastada e furiosa, chamando Gautam de monstro. Ele matou a própria esposa. E ela estava grávida. O pai de Gautam, Kartik, mal conseguia acreditar. Olhava para o filho como se estivesse vendo um estranho. E foi assim que, em uma única noite, tudo desmoronou. Mas a história deu uma reviravolta impressionante quando Sanjay e Shreya prestaram depoimento sobre a infidelidade de Amrita. E as imagens das câmeras da casa de Gautam foram exibidas no tribunal. O que todos viram foi simplesmente inacreditável. O comportamento de Amrita era ainda pior do que qualquer um poderia imaginar. Ficou claro o verdadeiro motivo pelo qual ela insistiu tanto em demitir Kriti. Ela queria casa livre para seus casos secretos. Em poucos dias, ela recebeu vários homens, às vezes, até 3 no mesmo dia. As imagens eram tão explícitas que muitos no tribunal desviaram o olhar, enojados. O advogado de Gautam insistiu para que os homens flagrados nas gravações fossem chamados para depor. A maioria sumiu do mapa, mas Moit, aquele que Gautam pegou dentro de casa, decidiu comparecer. Diante do juiz, Moit revelou algo chocante. Ele e Amrita já tinham um relacionamento antes mesmo do casamento dela com Gautam. Segundo ele, ela sempre prometeu que deixaria o marido assim que o bebê nascesse, transferiria uma boa parte do dinheiro de Gautam para sua conta e, depois, se casaria com Moit.
As mensagens entre os dois confirmavam tudo. E não parou por aí. Ficou comprovado que foi Moit quem jogou pedras e coquetéis Molotov na casa de Sanjay, amando de Amrita. Mas o momento mais inesperado aconteceu quando Moit, no meio do depoimento, desabou em lágrimas. Ele acabava de descobrir que não era o único. Amrita havia prometido casamento não só para ele, mas para vários outros homens. Com o coração partido e visivelmente humilhado, ele confessou que não fazia ideia de que ela estava envolvida com tanta gente. A melhor amiga de Amrita, Pallavi, também prestou depoimento. Ela contou que Amrita nunca escondeu suas verdadeiras intenções: casar com Gautam por dinheiro. Para ela, a casa e o carro que os sogros deram eram apenas o começo. Seu verdadeiro objetivo era colocar as mãos no dinheiro e nas propriedades de Gautam. Depois disso, planejava se divorciar e seguir sua vida. Pallavi disse que tentou fazê-la desistir desse plano, mas Amrita estava obcecada. Ela não enxergava nada além da ganância, relatou. Em um momento que deixou todos boquiabertos, Pallavi revelou uma frase que Amrita lhe disse uma vez: "É um desperdício alguém tão bonita como eu ficar presa a um cara tão sem graça como Gautam." Gautam, por sua vez, confirmou tudo que Sanjay e Shreya haviam dito. Ele explicou que foi por causa dos avisos deles que decidiu instalar câmeras em casa. Aproveitou um dia em que Amrita foi visitar os pais e colocou as câmeras nos lugares estratégicos. E foi isso que desmascarou a vida dupla dela. No final, o juiz do Tribunal Superior de Ludhiana considerou Gautam culpado pelo assassinato da esposa e o condenou à prisão perpétua. Moit, por sua vez, foi condenado por conspiração e ameaça contra Sanjay e sua família. Sua pena foi de 6 meses de prisão. A família de Amrita ficou revoltada, exigindo que Gautam recebesse uma pena ainda mais dura. Queriam que ele fosse condenado à morte. Mas, no fim, decidiram não recorrer do veredicto. O tribunal havia dado a sentença final. Que lições podemos aprender com essa história?